Ó Deus, criai em mim um coração que seja puro e renova no meu peito um espírito de firmeza. Olá, meu irmão, eu sou Guilherme Maia e eu quero compartilhar com você este versículo, o versículo 12 do Salmo 50, que diz isso, mais uma vez. Ó Deus, criai em mim um coração que seja puro e renova no meu peito um espírito de firmeza. Nós estamos na terceira semana do Advento, em preparação para viver a festa do Natal. E esse salmo vem trazer para nós duas características muito importantes de um cristão para a caminhada de santidade. O primeiro, um coração que seja puro. Quando a gente fala de pureza, a gente fala de dignidade. A prata é um metal precioso. E quando ela é pura, sem nenhuma mistura, sem nenhuma sujeira, ela tem o valor de prata. Ela não perde o seu valor. Mas quando ela se mistura a elementos, a outros metais, a outros minerais e até alguma sujeira, alguma terra, ela perde o seu valor. Ela não tem o valor de prata, ela é desvalorizada. E somos assim, diante das nossas circunstâncias. Nós, como filho de Deus, quando vivemos na pureza, mantemos essa dignidade, esse valor de filho de Deus. Mas quando a gente se deixa contaminar pelo pecado, pela tentação, pela desonestidade, pela ganância, por situações que não vêm de Deus, até por más companhias, a gente perde a nossa dignidade, a gente perde a pureza, a gente perde o nosso valor. A gente perde essa dignidade, esse valor que nós temos de ser filho de Deus, porque vivemos uma situação de impureza. Nós deixamos nos contaminar por situações de valor inferior. E Deus quer fazer essa purificação com cada um de nós nesse período do Advento. Por isso, meu querido, você que está me assistindo, viva a pureza, busque a pureza, mantenha o seu valor, não se deixe corromper pelo pecado e pelos convites do mundo. E não se deixe corromper também por más companhias que te levam para a situação de pecado. Você tem que manter a sua dignidade. E o segundo ponto, criai, Senhor, no meu peito um espírito de firmeza. O cristão tem que ser um sujeito firme, decidido. Ele não pode ser um sujeito mole, que se mantém numa situação de inconstância. Infelizmente, na nossa sociedade, o que a gente mais vê são pessoas inconstantes, são pessoas que não conseguem caminhar dentro de um propósito, que não conseguem seguir e honrar um objetivo, seja por qualquer situação. Às vezes, por uma situação de pecado, muda de vida, larga o propósito, por uma situação de enfermidade, não aguenta o peso da cruz e ali desfalece, por uma situação de medo, acabam se deixando levar. Meu irmão, Jesus enfrentou a pior das situações, morte e morte de cruz, e ele não perdeu a sua firmeza. Naquele momento, naquela noite, lá no Horto das Oliveiras, ele suou sangue e água, suou sangue ali de medo. Mas ele manteve o propósito, ele não foi inconstante e cumpriu a missão de nos salvar. Durante todo aquele caminho longo até o Calvário, ele manteve viva a sua missão, manteve viva o seu propósito. E é isso que Deus quer para mim e para você. Situações de sofrimento nós todos sempre vamos ter. Enfermidade, traições, tentações, propostas indecentes, mas nós temos que ter os olhos fixos no Senhor. E a gente consegue esta pureza e esta firmeza de coração vivendo uma vida de oração, uma vida de penitência e uma vida de jejum. A oração nos dá força para caminhar neste propósito. E é isso que Deus quer para mim e para você nessa semana. Então se lembre disso. Essas duas características importantes da caminhada do cristão: pureza de coração e espírito de firmeza, de decisão. Seja firme, seja homem, seja mulher de Deus, mantenha-se firme, puro, mantenha-se o seu valor na caminhada. Que Deus abençoe você.